E aí, torcedor, boa noite! Pra você que a partir de agora passa a se ligar nas emoções do futebol líder em audiência em todo o Brasil. Falamos ao vivo mais uma vez na cola do tricolor, o soberano, no Mané Garrincha, né? Nessa tour, vamos chamar assim, do São Paulo, na capital federal. Já jogou na última rodada contra a equipe da Inter de Limeira, neste mesmo palco, na última segunda-feira, mesmo com um homem a mais, né? Durante boa parte do jogo, sobretudo ali na segunda etapa, a equipe comandada pelo técnico Luiz Ubeldia não conseguiu vencer, né? Repetindo o que já tinha acontecido na partida contra o Red Bull Bragantino, quando teve o tempo todo com um homem a mais, mas ainda assim não conseguiu a vitória naquela partida que foi disputada em Bragança Paulista. Apesar dos pesares, apesar das críticas, apesar da bronca que a galera tá com o Luiz Ubeldia, o São Paulo hoje pode conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Isso mesmo, né? Esse regulamento, ele acaba permitindo que um grupo tenha um desempenho diferente do outro, e hoje o São Paulo, com 14 pontos a 4 jogos no final, pode atingir 17. O Noroeste, que é o terceiro do grupo com 7, só pode somar mais 9. Ou seja, significa que o teto do Noroeste são 16 pontos. O teto da equipe do Água Santa são 15 pontos. Então, São Paulo vencendo hoje estará nas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, mesmo com toda essa dificuldade, o técnico Luiz Ubeldia de dar cara, né, de fazer esse time se comportar bem na temporada de 2025, São Paulo tá com a faca e o queijo na mão, não apenas para se classificar, mas também para garantir a primeira colocação do grupo. O Novo Horizontino já tá jogando 10º jogo nesse momento contra o Guarani. A bola acabou de colar simultaneamente a Palmeiras Inter de Limeira, que você acompanha com a explosão da galera e com o Sidão Marinho. Vamos supor que o Novo Horizontino empate com o time do Guarani. O São Paulo iria a 15 pontos com um jogo a menos, ou seja, com 2 vitórias, o São Paulo garantiria também a vantagem do mando de campo no jogo das quartas de final contra a equipe do grupo. Vale lembrar que você não enfrenta o time do seu grupo durante a fase de classificação, mas é ele o seu adversário na fase de quartas de final. Vamos ver o que o Zubeldia tá armando pro jogo de hoje. A expectativa pela estreia do Wendel, o Cedric deve ser titular pelo lado direito. Como é que tá a situação do Patrick também, né? Que é o cara que fica na terceira posição aí pra lateral esquerda, né? Ele perde um pouco de moral com as chegadas do Enzo Dias, do Wendel, mas é um menino que pode ter um futuro aí interessante e quem sabe ganha uma oportunidade hoje de novo com a equipe do São Paulo. A volta do Luciano é uma volta interessante. Em tese, o Figueirinha deve começar no banco de reservas, mas é uma incógnita esse time do Luiz Ubeldia. Vai lembrar que o São Paulo passou a semana toda na capital federal, jogou segunda-feira, não faria qualquer sentido retornar para trabalhar na Barra Funda, ficou trabalhando na capital federal para hoje enfrentar a equipe do Velo Clube. O Velo Clube que pela primeira vez pegou avião, né? Pela primeira vez na história, uma delegação do Velo Clube pegou um avião para jogar bola. Então legal, né? Ver o Velo Clube viajando para Brasília, e é bom também lembrar ao torcedor que esse mando não é do Velo, é um mando do São Paulo. O jogo poderia ser disputado sim no Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, mas a opção de São Paulo foi por levar esses 2 jogos, né? Sempre acontece durante o Campeonato Estadual, no Campeonato Brasileiro também ocorre. Lembro que no ano passado o São Paulo jogou contra a equipe do Juventude em Brasília, então é mais do que usual nesse nosso futebol brasileiro, uma compra de um jogo por parte do empresário. É um grupo que sempre traz vários jogos aqui para Brasília, e dessa vez não foi diferente, mas trouxeram 2 de uma vez, né? Contra a Inter de Limeira e contra a equipe do Velo. Depois do Velo, o São Paulo vai ser o fio da balança do grupo do Palmeiras, né? Isso que é curioso. O São Paulo hoje pode se classificar. Se ganhar o choque game, vai deixar o Palmeiras numa situação complicada. E pode ser o fio dessa balança, porque o São Paulo vai enfrentar todos os times que estão brigando pela vaga lá no grupo da equipe do Palmeiras. A gente certamente vai falar muito sobre isso ao longo da nossa transmissão. Mas a galera quer ver futebol. Torcedor de São Paulo ficou na bronca com as 2 últimas atuações contra o Bragantino e contra a Inter de Limeira. Coincidência ou não, nos 2 jogos São Paulo teve um homem a mais dentro do gramado durante todo o segundo tempo e não conseguiu fazer-se valer da superioridade numérica. Tua expectativa? Boa noite, Cuca.
Fala Marcelo, ótima noite pra você ligado na número 1 do futebol no YouTube. É uma expectativa do torcedor do São Paulo que passa por situações às vezes opostas, né? Meio que 8 ou 80. Ou o São Paulo vai bem, ganha, consegue desempenhar um bom futebol dentro do campo, ou passa uma fase de 2, 3 jogos e não consegue acabar ganhando, ou acaba empata, jogos que poderia ser fácil pro São Paulo acaba dando uma tropeçada, e o torcedor é exigente porque sabe da qualidade que tem a equipe do São Paulo, sabe da grande cidade que tem a equipe no cenário do futebol paulista, principalmente no cenário do futebol nacional e mundial. Então há uma cobrança muito grande do torcedor do São Paulo, e eu concordo com isso, né? Sabemos que o Campeonato Paulista, se você ganha, não fez mais que a obrigação, e se perde, acaba gerando uma pressão. Mas pra mim, equipe com a qualidade do São Paulo, com o poder que tem o São Paulo, tem que brigar por títulos, tem que chegar pelo menos na final. Aí a final é uma outra questão, né? E o torcedor cobra isso também dentro de campo, né? Jogando com qualidade, vencendo partidas que consideravelmente poderiam ser tranquilas, e aí às vezes o São Paulo acaba se complicando, principalmente às vezes por ter uma quantidade de atletas maiores, né? Enfim, teve expulsão contra o RB Bragantino, teve expulsão também contra a equipe da Inter de Limeira. O São Paulo não soube levar vantagem nisso. E quando você olha a questão de vantagem numérica dentro de campo, cara, você joga com uma equipe inferior, tem uma qualidade maior, e aí numa qualidade numérica é óbvio que o torcedor vai querer os 3 pontos, vai querer ganhar. O São Paulo não ganhou nesses 2 últimos jogos, a qual trouxe aí um pouco de impaciência da torcida do tricolor do estádio do Morumbi, que hoje joga em Brasília. Até você falou sobre isso. Eu particularmente, Marcelo, não sou muito fã de você levar um jogo de um estadual para outro local. Mas particularmente para hoje, eu tô imaginando um confronto onde São Paulo vai ter que ditar o ritmo do jogo. E nem pode, Cuca, abre mão disso. São Paulo vai ter essa responsabilidade de ditar o ritmo, de estabelecer a criatividade de uma maneira diferente dentro do gramado, de cadenciar, de ditar o que vai ser essa partida hoje contra a equipe do Velo Clube, Cuca. Marcelo, quando nós olhamos o São Paulo, e principalmente quando a gente fala do tricolor do meio pra frente, se você olhar o sistema defensivo do São Paulo, caminha legal, né? É uma equipe que toma pouco, tem tomado poucos gols. O próprio gol contra o RB Bragantino foi um chute de fora da área. O gol que tomou contra o Corinthians foi uma pancada de fora da área também, um chute indefensável. Você vê que tem se comportado bem o sistema defensivo do São Paulo, que outrora era muito criticado, né? Então quando você vê o Alan Franco, né, o próprio Juan, que joga às vezes, que hoje deve ser o titular, quando você vê o Arboleda, você vê, é um sistema defensivo qualificado, né? As laterais ainda tá buscando acertar isso com novos reforços, mas aí quando você olha a composição de criação do São Paulo, que aí que é o coração do time, o coração da equipe, faz a coisa acontecer. Outrora o São Paulo tinha 2 atletas que eu falava que eram meias de seleção. São Paulo é uma das poucas equipes que tem 2 meias de seleção. Tinha, né? Na época do Rames e na época do Lucas. Dá pra considerar o Lucas esse meia ajudando a criar, né? Tem alguns que falam, não, ele é mais um ponta. Ok, mas eu acho que ele tem uma qualidade pra voltar a armar, voltar a buscar essa bola e ajudar na criação. O Rames saiu, né? Não conseguiu render e trouxe um baita atleta que é o Oscar. Então o São Paulo continua tendo atletas de criação, atletas de qualidade. Repito, por mais que o Lucas seja aquele cara às vezes mais da velocidade, mas ele volta para buscar, ele consegue armar, ele é um cabeça pensante. Então ele tem um cara para às vezes ele dar um passinho para trás e ajudar nessa criação, né? Não gosto muito quando o Luciano é esse cara que joga, né? O Ceni tentou isso, né? Outros técnicos tentaram isso, o Carpini tentou isso, o Zubeldia às vezes coloca o Luciano como meia, como 10, ele não é esse armador, vamos improvisar, beleza, mas não dá certo. Então quando você olha essa criação, né, você tem
a qualidade desses atletas. E um atleta que eu acho que ele é, pra mim, um diferencial no São Paulo também, lógico, tem o Caleri, que às vezes ele não tá passando uma fase legal, é a presença do Ferreirinha. O Ferreirinha, pra mim, é atleta pra ser titular do São Paulo e é pra ser aquele titular fixo mesmo. E por quê? É o atleta que quebra linhas. Muitas vezes, no dinamismo do futebol, e se você pega aquele time mais postado, que você precisa sair na velocidade, o Ferreirinha é esse cara. O Ferreirinha é o cara que quebra linhas. Então, na construção do São Paulo, quando você pensa em atletas titulares, você tem várias opções dentro deste meio para frente, que é o próprio chute de fora da área do Pablo Maia, que eu gosto muito dessa questão, desse arremate, eu gosto da ousadia, quando o atleta fala, pô, eu tenho um chute com potencial e eu vou arriscar de fora da área. Pablo Maia é esse cara. Um outro atleta que eu gosto muito, que quando ele arrisca de fora da área normalmente dá bem, é o Gabriel Menino, que era do Palmeiras e hoje foi pro Atlético, né? É atleta que tem a qualidade, que às vezes o jogo tá meio travado, você precisa chutar de fora da área. O São Paulo tem isso no Pablo Maia. Tem a aproximação do próprio Alisson, que desmarca e ajuda também na criação. E quando você tem essa aproximação com o Oscar, a aproximação e a velocidade do Lucas, e pra mim o Ferreirinha tem que ser esse outro cara, e lá na frente o Caleri. Pra mim o time ideal do São Paulo é esse, né? Mas e o Luciano? É banco. Pra mim o Luciano hoje no São Paulo é banco. Ele vai ficar bravo. Segundo informações de colegas que eu tenho de dentro do São Paulo, ele é aquele cara que é conhecido como reclamão, reclama se o ar-condicionado tá desligado, reclama se a água tá quente, enfim, é o jeito dele. Mas pra mim hoje, um São Paulo, pra você trabalhar em cima disso e ter uma qualidade desse meio pra frente, seria Pablo Maia, Alisson, você jogar com Oscar, Lucas, Ferreirinha e Caleri. Por mais que o Caleri também não tá em uma boa fase. E o André Silva, quando entra, é um menino que também tem um bom potencial. O Luiz Gustavo é um volante também bom, só que ele tá com uma fratura no dedo do pé esquerdo, tá fora, mas é um cara para também somar dentro esse meio campo do São Paulo e dentre outros atletas. Mas, enfim, o Zubeldia já está na hora de começar a trabalhar naquilo que ele vai pensar como time base para 2025. Galera, e tá aí o provável São Paulo para essa partida, tá? O São Paulo que pode ser que entre com o Jandrei no gol, Alan Patrick e Cedric Soares como os laterais e a dupla de zaga com Juan e Alan Franco. Do meio para frente é bem provável que o São Paulo entre com Marcos Antônio, Bobadilha, Luciano, mais na frente Eric, Lucas Ferreira e André Silva. Então é isso, meus amigos, e antes de encerrar aqui eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, meu amigo, faça a sua inscrição e nos ajude a chegar aos primeiros 500 inscritos. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua presença. Eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com os amigos, assim você estará fortalecendo o canal. Um abraço e ótimo jogo, até a próxima.